Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e você está no Cosmotel para a gente continuar a nossa conversa, nossa discussão sobre o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade e a leitura de Gênesis, do John Walton, com participação do N.T. Wright. E hoje vamos ver a proposição 14. A serpente teria sido vista como uma criatura do caos do reino não ordenado, promovendo desordem. E nesse episódio é o episódio, vamos dizer assim, bem interessante, esse capítulo, na realidade, ou essa proposição, onde o Walton vai trabalhar com a questão da serpente, da criatura, Satanás. É Satanás mesmo? É isso que a gente vai ver justamente nessa proposição, tá? Já adiantando, talvez você não me encontre todas as respostas de forma tão explícita como você queira, de uma forma tão direta, ou talvez até como a nossa mentalidade moderna, nós queremos imaginar, ou nós queremos pensar as coisas, tá? Ah, é isso, pá, já acabou, já deu a definição e tudo mais. Não, a coisa é um pouquinho diferente, a ideia é um pouco mais ampla do que só respostas diretas, como a gente sempre quer, tá? Então, é isso que o Walton vai trabalhar nessa proposição hoje, nessa proposição 14, falando justamente sobre a questão da serpente, tá? Então, tem muitas leituras que eu vou ter que fazer aqui, porque tem um resumo muito interessante, tá? E aí, novamente, aqui não é uma leitura comentada, e eu não vou ler o livro todo, e nem trazer todos os pontos que o Walton traz. Por exemplo, tem mais no final aqui, onde ele vai fazer um excurso, mito e mitologia, aí ele vai detalhar muitos pontos sobre questão de mitologia. Eu vou pular praticamente tudo que tem aqui, então não deixe de adquirir esse livro, tá muito bom, tá muito bem escrito, o Walton escreve muito bem e está muito bem traduzido também, está em português, então você pode aproveitar muito bem essa edição, tá? Bom, então começando aqui, já na página 121, que o Walton vai trabalhar sobre essa questão da serpente, ele vai dizer o seguinte, olha, a gente tem o costume de pensar ou identificar, isso é completamente normal, que a serpente do jardim lá de Gênesis capítulo 3, a gente já faz uma associação direta, que é o próprio Satanás. Por quê? Porque o próprio texto bíblico já faz isso. Por exemplo, eu vou pegar aqui para você em Romanos capítulo 16, versículo 20. Se você estiver dirigindo, lavando a louça, na academia, continua. Tá? Pode deixar que eu leio aqui para você o texto, mas depois você pode ler o capítulo ou até ler a proposição do livro e ler até esses versículos que eu vou ler aqui para você diretamente, tá? A gente faz essa associação de que a serpente lá do jardim do jardim do Éden, lá de Gênesis capítulo 3, é Satanás, por exemplo, por esse verso, em Romanos capítulo 16, versículo 20, onde Paulo está escrevendo, ele diz o seguinte: e o Deus de paz esmagará em breve Satanás. Aqui na minha Bíblia está explícita a palavra Satanás. Debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Tá? Então ele deixa bastante explícito aqui, essa edição que eu estou utilizando é a Almeida Corrigida Fiel. E aí tem um outro versículo também, aliás, mais dois outros versículos que é muito utilizado como fazendo associação da serpente lá de Gênesis capítulo 3 como sendo Satanás, principalmente por causa desse texto aqui que nós fazemos, que é Apocalipse capítulo 12, versículo 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E aí no capítulo 20 de Apocalipse também, deixa eu só pegar aqui, capítulo 20, versículo 2, também vai estar bem explícito a associação que a gente costuma fazer dentro do texto bíblico de que a serpente do jardim do Éden é o próprio Satanás. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 2 diz o seguinte: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, tá? E o interessante é o seguinte, o Walton não vai comentar isso que eu vou acabar falando aqui para você, que eu vou deixar até como um acréscimo, né, para você poder dar uma pesquisada depois.
No texto, principalmente Apocalipse, vai estar explicitamente essa palavra que nós traduzimos como o diabo e Satanás, ou Satã. Eu não lembro se nessa Bíblia em português, nessa Almeida Corrigida Fiel, tem essa expressão Satã. Sinceramente, eu não lembro. Eu sei que outras edições em português traz a palavra também Satã como sendo o diabo ou Satanás, tá? Tem algumas traduções que utilizam essa expressão. Talvez seja uma das mais antigas. Eu estou tentando me lembrar aqui em qual versão. Mas, de forma geral, essa expressão, Satã, Satanás, o diabo e tudo mais, são traduções para o português de uma expressão que a gente poderia traduzir ao pé da letra como o acusador, vindo lá do hebraico ou do latim. Lúcifer, por exemplo, é uma expressão, se eu não estiver enganado, latim, que não aparece, obviamente, no texto original, tá? Que seria anjo de luz, né? Não aparece no texto original do texto bíblico, porque o texto bíblico ele é escrito majoritariamente em hebraico, o Antigo Testamento, com algumas porções em aramaico e outras coisas, e outros trechos a mais, e grego koiné. Tá? E Lúcifer é uma expressão, se eu não estiver enganado, latim. Então não tem latim no texto bíblico, tá? Que é a tradução de anjo de luz. Da expressão anjo de luz do original. Então, o mais interessante, além de tudo isso, é da gente poder observar a questão ou associar isso principalmente no Novo Testamento, principalmente ali nos Evangelhos, né? Quando a gente fala de Satã, Satanás e os anjos, e a gente associa já com demônios, ou na realidade os anjos caídos são os demônios, aí você tem outras classes de anjos que são os anjos que ficaram no céu, e aí você tem serafins, querubins, arcanjos e os anjos comuns e tudo mais. E o interessante, e aí esse é um acréscimo meu, não está aqui no alto aqui, eu quero justamente deixar esse acréscimo aqui para depois você poder pesquisar um pouco mais sobre isso, que vamos dizer assim, essa raça angelical, vamos chamar assim, ou esse conceito angelical, ele não tem no Antigo Testamento essa noção, tá? Então você não tem essa noção explícita de anjos e demônios e possessão maligna e essas outras coisas, como nós temos na nossa concepção de hoje em dia, você não encontra no Antigo Testamento. É claro que no Antigo Testamento tem algumas coisas que podem nos lembrar sobre isso. Por exemplo, o anjo do Senhor tomou Sansão, e um espírito, se não me engano, acho que é essa expressão que está traduzida em português, e um espírito mau, acho que é um espírito mau, um espírito ruim, agora não lembro perfeitamente a expressão em português, mas um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul, né? E aí a gente tem algumas concepções que seria Satã ou um demônio. E aí você vai para o livro de Ezequiel e aí o negócio debanda para todos os lados, né? Ezequiel você tem as expressões, por exemplo, de seres que tem 4 cabeças, cada cabeça é de um animal diferente. Aí você tem lá em Ezequiel, se não me engano, que Ezequiel no capítulo 1, no capítulo 2, falando lá sobre uma roda que tem olhos, né? E aí a gente faz um monte de associação. Tem até um pessoal que faz uma descrição de arcanjos, né? Que seriam seres muito fortes, querubins, que já seriam essas criaturas bem estranhas, serafins. Você tem uma outra descrição, por exemplo, lá em Isaías capítulo 6, se eu não me engano, que vai falar, em português está traduzido inclusive como serafim. Acho que tem quase certeza que é serafim, a tradução em português. Que são espécies de anjos, vamos colocar desse jeito, que tem asas nos pés, asas para voar e asas para cobrir o rosto, né? Bom, resumindo a história toda essa concepção que nós temos desses seres angelicais, seja celestes ou seja infernais, vamos colocar desse jeito, nessa concepção moderna e até nessa classificação de anjos é um negócio recente ou depois do Antigo Testamento, tá? Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de concepção aparece justamente no contato de Israel quando eles estavam no cativeiro.
Lembra que o Israel foi para o cativeiro babilônico ali 610 a.C., 596, 586, né, que foram 3 levas que foi para o cativeiro babilônico. Aí lá no meio do cativeiro babilônico eles passaram também por um período dos Medo-Persas, do Império Medo-Persa, né? O Império Medo-Persa, só para você relembrar aí, é o que seria a atual região da Pérsia, que era a antiga região da Pérsia, que é a atual região do Irã, que não tem nada a ver com o muçulmano, tá? Isso aí é coisa muito recente do século VI, VII depois de Cristo, tá? E aí, no contato de Israel com esses povos, aí eles tiveram esses contatos, vamos dizer assim, com esses seres, outros tipos de seres, que não é seres divinos, mas seria uma espécie de seres inferiores, superiores aos homens e inferiores a Deus, que é o que nós chamamos de anjos e tudo mais. Vem justamente dessa época, tá? E aí você pode observar, um negócio interessante você pode observar que no Antigo Testamento não tem muito contato entre seres humanos e esses seres celestiais, angelicais ou infernais. Não tem muito contato. Agora, quando começa o Novo Testamento, aí parece que abriu as portas do inferno e tem endemoniado para todo lado, aquele endemoniado, os endemoniados de Gandara, os discípulos pregando e caindo demônios para todo lado. Então o negócio fica assim, o que aconteceu? Parece que o período interbíblico do Antigo e do Novo Testamento teve uma mudança radical de pensamento. Parece que essas criaturas de anjos e demônios não existiam e agora existem e o pau tá quebrando em cima de todo mundo. E tudo contra todos, né? Então, justamente por causa dessa mudança de concepção, tá? Obviamente que não é uma mudança de concepção tipo de hoje para amanhã ou passou uma semana, não. Lembra que no período interbíblico nós temos aí, no mínimo, chutando baixo, 400 anos de diferença. Olha, 400 anos dá para você mudar muita coisa. Pensa no Brasil. Brasil agora. Né? Eu estou gravando esse vídeo justamente no finalzinho de 2021. Dezembro de 2021. Bota 400 anos para trás. Vamos arredondar as contas baixas aí, 400 anos atrás. 1620. O que aconteceu de 1620 para cá no Brasil? Simplesmente tudo. Tudo foi mudado. Tá? Nesse período todo nós mudamos 100%. Mudamos a nossa escrita, o português de 2021 não é o português de 1620, tá? Teve uma mudança muito grande em questão de idioma. É o mesmo entre aspas idioma português do Brasil, mas com uma modificação muito grande, tá? E eu nem tô falando daquela, desculpa a expressão, porcariada de pronome neutro ou qualquer coisa desse tipo, que isso não existe em português, tá? Não existe. Estão querendo empurrar isso em cima, dentro da língua portuguesa, mas isso não existe. Eu não estou falando disso. Estou falando do próprio idioma em português mesmo. Você pega ali as escritas de 1620 para cá, ou você pega as coisas que foram escritas em 1620 no original, você não consegue ler, tranquilamente. O resto de mudança que nós tivemos nesse meio tempo, eu tô falando a nível Brasil, a gente teve mudança, por exemplo, de 1800 para cá, a gente já teve grandes mudanças, a gente teve o Império do Brasil, o primeiro e o segundo reinado, né, o primeiro e o segundo Império do Brasil, concepções gigantescas de alteração nesse meio tempo. Então a gente teve mudança de concepção política, econômica principalmente. Em 1620 a gente era uma colônia de Portugal, colônia direta. Hoje em dia nós somos um país com independência, completamente independente de Portugal. Inclusive, se for até restaurada a monarquia no Brasil, a gente ainda vai ter independência monárquica de Portugal. Não tem nenhuma associação com Portugal, nem com a restauração de monarquia. Então, assim, mudou completamente tudo. Agora, pense Israel em 400 anos. 400 anos, estou falando há 2000 anos atrás. As mudanças também são muito grandes. Fora que, na época que se finalizou o Antigo Testamento, você tem a volta naquele finalzinho do Novo Testamento, né, Malaquias, que é o último livro da Bíblia, que é o último profeta do Antigo Testamento, mas aquela história se passa ali mais ou menos nos meados das histórias que está escrito nos livros de Esdras e Neemias.
Tem uma intercalação histórica ali no meio desses dois livros. Porque você tem retornos de judeus, vamos chamar assim, né? Porque é um negócio bastante complicado, voltando do cativeiro que começou babilônico, já está na época do período medo-persa, tá? Voltando para Israel. Então você tem todo esse caldeirão de mistura religiosa e cultural de Israel enquanto no cativeiro, voltando com essa mistura toda, com todas essas novas concepções. Fora que durante esse meio período nós tivemos ainda o Império Grego, e aí é o que nós temos de toda a cultura grega ou helênica, começa justamente no período interbíblico. Então, a própria escrita da questão daquilo que nós chamamos de grego koiné aparece no período interbíblico. Ou seja, as concepções que nós temos de filosofia, por exemplo, que estão muito presentes nos discursos, nas escritas de Paulo, ali no Areópago, ali em Atos capítulo 17, né? Você tem muitas descrições, filosofias, aparece muito tempo depois, ou seja, nesse período interbíblico e depois disso. Então veja que a coisa mudou completamente, tá? Eu divaguei tudo isso justamente para falar que a concepção que nós temos de uma serpente, ou de Gênesis capítulo 3 como sendo a serpente, e aqui o autor ele vai tratar justamente de... Veja bem, talvez não seja muito bem a serpente, tá? Talvez a concepção que tem aqui esteja mais de serpente, esteja mais ligada à ideia de caos e a ideia de desordem lá do Antigo Oriente Próximo do que propriamente dito, por exemplo, o próprio Satanás, que não existia essa concepção de maligno ou de Satanás e tudo mais no Antigo Testamento, como nós temos, por exemplo, no Novo Testamento. Satanás, o seu reino, o inferno e tudo mais agindo. E lembrando de um outro detalhe também, que é o seguinte: as palavras que nós traduzimos como em português no Antigo Testamento como sendo inferno, que é a tradução da palavra Sheol, lá do hebraico do Antigo Testamento, não significa a nossa concepção moderna de hoje em dia de inferno como um lugar onde as pessoas vão depois da morte e tudo mais. Quer ver um exemplo bastante claro disso? Lá no Novo Testamento. Lá no Novo Testamento você já vai ter um negócio que é assim, é um negócio diferente. Naquela história de Lázaro e do rico, ou do rico e Lázaro, aonde é que os dois vão? Os dois vão para uma região que nós poderíamos chamar de Sheol, ou uma antessala. Mas o que acontece? Os dois vão para uma região que parece que ser uma mesma região geográfica, vamos chamar assim, só que tem uma diferença, tem uma espécie de uma divisão, um abismo, né? Não é bem um abismo como nós temos a concepção, mas na verdade é um espaçamento físico, um espaçamento geográfico que um não consegue passar para o outro lado. Veja que ali não tem nada de físico, os caras estão mortos. Não é que um cara não pode passar para o outro, tá voando, igual nós temos concepção, não. Abismo ali não é um buracão passando e tudo mais, né? E sim numa questão de algo intransponível, tá? O rico está numa região de tormento e Lázaro está numa região de descanso. E um tá vendo a cara do outro. E os dois estão na mesma região, tá? Então, a concepção do Antigo Testamento, e que acaba influenciando também um pouco no Novo Testamento ainda, porque na pior das hipóteses, vamos dizer assim, quem escreveu o texto bíblico, a sua grande maioria são judeus com pensamentos judaicos. Pega Paulo. Paulo era fariseu formado dentro da cultura hebraica e lia o original e tudo mais. Então você pega tudo isso. E aí, a palavra Sheol, que nós traduzimos como inferno, não é muito correto nisso, porque dá uma ideia de que seja um lugar de tormento, mas não necessariamente. Essa palavra, por exemplo, aparece, ou tem a ideia, aparece quando os mortos, ou quando as pessoas morrem, são sepultadas, ou vão dormir com seus pais, ou são sepultados, qualquer coisa do tipo. Vai todo mundo para o Sheol. Na concepção judaica, vai todo mundo para o Sheol.
é simplesmente um local de sepultura, um local dos mortos, que é análogo ao inferno. Aí a palavra mesmo, se bem que inferno é uma expressão em latim, né? Que é meio que uma tradução, uma meia, vamos dizer assim, uma meia associação com a palavra Hades, que aí sim é grego, que vem lá da mitologia grega, que Hades é o deus do submundo. E submundo, inferno e tudo mais é uma região onde estão os mortos. Nada mais. Só para fechar essa... Eu sei que a metade do episódio é só questão de pensamento. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa questão da serpente, porque ela é bastante curta. Mas eu queria abrir um pouco mais essa ideia de... Opa, cadê? Aqui. Essa ideia de pensamento hebraico, helênico e tudo mais. Eu queria abrir um pouquinho mais sobre isso. Só para fechar essa ideia, tá, beleza. Então, nada do que a gente acha que é hoje em dia é o que a gente acha que é no passado. Sim, em linhas gerais é exatamente isso. Mas essa concepção que nós temos vem da onde, né? Ou vem de onde essa concepção que nós temos de inferno, que é um lugar de tormento, céu, e tem até as concepções antigas também, teve um pouco disso, principalmente na teologia católica, a questão do purgatório. Da onde é que vem tudo isso? Essa ideia, esse quadro, esse imaginário mais simbólico, tá? Até onde eu saiba, e eu não sei muita coisa, mas até onde eu saiba, os primeiros registros que nós temos desse tipo de concepção moderna que eu estou falando de hoje em dia, de inferno, de um lugar um lugar de tormento e tudo mais, vem de Dante Alighieri. Sabe quem que é Dante Alighieri? Aquele que fez aquela obra, a Divina Comédia. Na verdade ele fez o negócio chamado Comédia, né? E aí depois um outro cara, um outro italiano agora, que eu esqueci o nome dele, passou o nome dele aqui agora, Decameron, não, Decameron é o nome do livro. O cara que escreveu Decameron, esqueci, agora passou o nome. Deu o nome de A Divina Comédia, né? Então Dante Alighieri, para quem nunca leu, tem essa obra toda grande, é escrito em poemas e tudo mais, né? Então você tem que ter um pouco de conhecimento ali da região de Dante, da Itália. Isso é século, se não estiver enganado, é século XIII, tá? Veja que é um negócio bem mais recente. E é ele que vai fazer esse imaginário todo do inferno, das sete... na realidade não são 7 círculos, mas não são bem 7 círculos, porque tem uns círculos menores, onde ele está descendo junto com Vigílio, que é um historiador do período antigo, né, do período ainda na época do Império Romano, né? Então ele é um escritor desse período que já está morto, mas acaba guiando Dante pelo inferno. Ele depois ele é acompanhado com a sua amada, que a gente não sabe se existiu ou não, até o céu. E aí você tem, claro que passa pelo purgatório também. Então tem toda uma história muito bonita, muito bem interessante. Eu vou deixar aqui na descrição, tanto do podcast quanto do vídeo, um podcast ou alguns episódios lá da Nova Acrópole, que é de filosofia, tá? Que vai falar um pouco sobre Dante, tá? Nova Acrópole. E vou deixar também, tá em domínio público, inclusive em português, a obra A Divina Comédia, caso você queira ler e tudo mais. Então, em resumo, a concepção que nós temos, essa concepção bem mais moderna, bem mais estruturada de céu e de inferno, vem desse imaginário de Dante e tudo mais, tá? Não nessa situação toda de purgatório, por exemplo, dentro da teologia protestante, a gente não tem a ideia de purgatório, tá? E nem a ideia de 7 caminhos e tudo mais. A gente não tem muito isso, tá? Mas dentro da obra de Dante, se você pegasse de uma forma geral, lembra muito a concepção que nós temos moderna de céu e de inferno, tá? Bom, já rodei demais, vamos entrar agora na proposição 14 aqui, falando da serpente. Espero que você tenha, pelo menos, aproveitado um pouco dessa questão de um pouco de imaginário, ou história de imaginário, tá? Um último detalhe, como a gente está no Cosmotel, é cosmologia e teologia, aí tem uma outra ideia bastante interessante que a gente pensa sobre a questão do inferno sendo um local quente, né? Inclusive, essa concepção
vem lá do Novo Testamento, lá do Geena, que, se não me engano, é traduzido o Vale do Geena, ou Geena, né, que seria o Hades. Eu nem sei se tem essa palavra Hades no Novo Testamento. Eu acredito que não. Sim, o Geena, que é em hebraico e que foi colocado no original hebraico lá no grego koiné. Eu acho que Hades, a palavra Hades, nem tem no Novo Testamento. Eu acho, não tenho certeza. Tá? Inferno, obviamente, não tem, porque inferno, claro, é uma palavra em português, mas inferno vem da palavra infernus, se eu não me engano, que é latim. Então, com certeza não tem. Mas a ideia de que o inferno é um local quente é justamente daquela passagem que Jesus está falando lá, que onde é um local onde tem fogo, está queimando constantemente, o bicho não morre. Né? Então a gente tem essa concepção de que o inferno é um local quente. É um local quente, mas não no sentido de temperatura, porque esse Geena é como se fosse um lixão em Israel, literalmente um lixão mesmo, e aí colocava um fogo ali e tinha fogo constante queimando as coisas, tá? Por causa disso, aí a gente tem a concepção de que o inferno é quente. Na obra da Divina Comédia de Dante, o inferno é frio, gelado. E quanto mais perto você está do diabo, lá na obra da Divina Comédia, mais frio é. E isso, numa concepção de termodinâmica, é correto. É mais correto você dizer que o inferno é um local frio do que quente, termodinamicamente falando, tá? E aí fica talvez eu grave um episódio de Cosmotel, podcast, alguma coisa desse tipo, falando sobre termodinâmica, e eu vou falar um pouquinho sobre o inferno frio, tá? É bastante interessante, tá? Bom, então, viramos tudo isso num pouco de imaginário, mas indo agora na proposição 14, eu vou passar bastante rápido, eu não vou estourar o tempo aqui, a gente vai ficar dentro da faixa de 40, perto de 45 minutos mesmo, tá? Então, agora entrando na proposição 14, com tudo isso em mente, de que essas concepções de Satã, Satanás, inferno, talvez? Não, inferno é muito mais recente. Mas anjos, demônios e tudo mais, é uma concepção que começa lá no período interbíblico. Agora vamos antes do período interbíblico, vamos lá para o início do Antigo Testamento, lá para cobra não, serpente. Acho que não tem nenhuma tradução bíblica que fala de cobra, e sim serpente. E vejo que tem uma diferença muito grande você chamar aquele animal lá do Jardim do Éden de serpente e não de cobra. Tem diferença. Não é uma cobra, é uma serpente. Tá? Inclusive no Novo Testamento, em Apocalipse, que a gente está vendo aqui, Apocalipse capítulo 20, em Romanos e tudo mais, vai falar de serpente, não de cobra. E isso tem motivo. Tá? E aí, bom, voltando aqui então, o Alto está falando justamente nessa página 121, essa questão da serpente, que é facilmente identificada como Satanás, tudo mais por causa desses textos que eu já li para você, em Romanos 16 e Apocalipse 12, Apocalipse 20, tá? Só que tem um detalhe, a gente precisa fazer uma correta associação da serpente do Antigo Testamento de Gênesis capítulo 3 dentro do contexto do Antigo Oriente Próximo, e não com a concepção, entre aspas, moderna, do texto lá, ou da cultura dos povos que já estão no período do cativeiro ou pós-exílico. Porque a concepção vai acabar mudando um pouco, tá? É claro, sim, a gente pode fazer essa associação da serpente e tudo mais, numa questão de tipológica, numa questão hermenêutica. Tá? Hermenêutica é simplesmente a interpretação daquele texto extrapolando o seu contexto cultural. Perfeito, não tem problema com relação a isso. O detalhe é que antes de você fazer uma hermenêutica, você tem que fazer uma exegese, que é isso que nós estamos fazendo aqui com o Alto. Exegese, entendendo o texto dentro do seu contexto, tá? Então é isso que a gente precisa entender. E aí o Alton fala no finalzinho da página 121, essa audiência, ou seja, a audiência original, teria feito algumas associações com imagens de serpente que não são necessariamente naturais a nós hoje em dia, tá? Então a gente também tem que entender isso. E aí o Alton ele vai trabalhar, ele vai fazer citação de serpentes ao longo do Antigo Oriente Próximo, que tem em diversos textos, tá? Em diversas literaturas. Por exemplo, no épico do Gilgamesh, conto de Adapa,
no Egito está cheio de serpente. Detalhe, Moisés e os israelitas também saíram de onde? Do Egito. Saíram do Egito. E mais, Moisés era o camarada treinado em tudo nas artes, vamos arredondar, nas ciências judaicas? Não, egípcias. Não esqueça jamais disso. Jamais esqueça quando você estiver lendo o Pentateuco inteiro. Arredonda as contas e para o Pentateuco inteiro. Nunca esqueça, mesmo que tenha alguma discussão lá sobre questão de fontes e tudo mais, mas vamos arredondar tudo para Moisés. Nunca esqueça que quem escreveu o Pentateuco inteirinho tinha a concepção não judaica, e sim uma concepção egípcia, porque o camarada foi treinado no Egito e ele não chegou em Canaã, ele não chegou no estabelecimento, na conquista da terra e tudo mais. Não, o camarada ficou do lado oeste do Rio Jordão. Ele não atravessou o Rio Jordão. Nunca se esqueça disso. E é essa concepção que está dentro do Pentateuco e tudo mais, é o que vai fundar de forma cultural, de forma legislativa, todo o Israel antigo. E mais, é o Pentateuco e toda essa base e todo esse texto que vai ser a base de Israel inteiro, monarquia e tudo mais, tá? Tudo isso. E mesmo que você coloque uma concepção do tipo tardia, numa edição final do Antigo Testamento e tudo mais, beleza, sem problema. A base está em Moisés. A base está na concepção egípcia que está com Moisés. Não esqueça disso. E, obviamente, não esqueça que nós estamos tratando de um livro que foi escrito por homens, mas inspirado por Deus, e mais do que tudo isso, não é que contém, é palavra de Deus. Não esqueça desses elementos, tá? Então, tudo isso tem que estar na sua mente na hora de fazer uma exegese. A hermenêutica, beleza, você vai fazer. Faz antes a exegese, tá? Sempre importante você fazer uma boa exegese antes. Então, no Egito tem toda essa questão de serpentes na coroa de Faraó, nas pinturas de sarcófagos, no livro dos mortos, né, que seria uma espécie de um guia pro morto na sua pós-vida, guiando ele pro paraíso, ou pro seu descanso eterno, qualquer coisa do tipo, tá? Aí você também tem uma outra figura chamada Apófis, que era uma serpente do caos, que tentava engolir o sol sempre que ele nascia, a cada manhã. Conseguia no final do dia, mas no dia seguinte o sol vencia ele. Olha só que interessante, tá? E aí, lembrando essa questão de caos e tudo mais, você já deve ter, se não viu isso, relembre nos outros episódios que a gente trabalhou nessa série. E no podcast também, eu estou fazendo um outro podcast que sai às segundas-feiras. Tem os primeiros episódios lá, tá falando sobre a questão de caos e tudo mais. Dá uma relembrada lá de que caos não é coisa ruim ou coisa boa. Caos é simplesmente um estado, tá? Bom, e aí o Walter ele vai falar também sobre a questão de rastejar sobre o ventre, tá? Que essa ideia de rastejar sobre o ventre que tem lá em Gênesis capítulo 3, versículo 12, 13, 14, não lembro agora exato o verso, parece que dá uma ideia de que a serpente tinha pernas antes e depois não tinha mais pernas. O versículo 14. Então o Senhor disse à serpente, Gênesis 3, 14. Porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Aí a gente pensa, não, então as serpentes antigamente tinham pés ou patas e agora elas não têm pés nem patas. Aí descobriram um fóssil de uma serpente, se não me engano, de 500 e poucos milhões de anos. Agora acabei esquecendo, mas é uma pancada de 300 a 500 milhões de anos, eu não lembro agora. Mas tinha mais de 100, vamos arredondar, mais de 100 milhões de anos, tá? Isso com certeza tinha, mais de 100 milhões de anos. Que ela tinha umas perninhas. É uma serpente que tinha umas perninhas, parecia uma centopeia, a bicha era grande. Tá aí a comprovação bíblica de que a serpente antes da queda tinha pés e tudo mais. Calma, pera aí, vamos com calma, que tem muita associação que está atropelando tudo aí. Não, aqui não cabe interpretação do tipo criações da Terra Antiga, ou criações da Terra Jovem, ou que antes da queda as serpentes tinham patas, pernas, pés, sei lá, e depois da queda acabou porque o versículo... Não, peraí, vamos com calma aí, vamos com calma na hora da gente fazer uma exegese aí, porque o texto não está falando absolutamente nada disso,
Tá? A ideia disso aqui, principalmente comparando com os outros textos do Antigo Oriente Próximo, é justamente a questão de rastejar e tudo mais, era mais uma questão de maldição. E a questão do pó que tem aqui, que vai comer pó e tudo mais, a serpente antigamente não comia nada, agora vai comer pó, por causa da maldição por Deus. Não, calma aí, não. Isso é uma outra característica simbólica que vai falar justamente a questão da mortalidade. Eu não lembro agora se foi nessa linha de podcast ou foi em outro, porque são vários podcasts que eu estou gravando e está tudo disponível aí, tanto no seu agregador de podcast quanto no YouTube. No YouTube não tem tudo, tá? Mas no agregador de podcast que você está ouvindo isso aqui, lá tem a outra série também. Eu mencionei sobre essa questão da mortalidade do homem, que o homem foi feito do pó da terra por causa de uma questão de mortalidade. A ideia da serpente comer pó é justamente essa questão de mortalidade, tá? Inclusive o autor ele vai até falar, vai falar justamente sobre isso. E aí ele vai desmanchar essa questão do rastejar o seu ventre sobre a terra, comer pó, e aí ele vai trazer um outro detalhe de ferir a sua cabeça, ou seja, a descendência ferir a cabeça da serpente e a serpente ferir o calcanhar. Tá? A gente associa isso com Cristo e tudo mais, numa questão hermenêutica, tá? Mas também tem lá nas passagens de Horus egípcias, né, sobre essa questão do pisar, a sandália de Horus pisou a serpente sobre os seus pés, e Horus destruiu a boca da serpente com a sola do seu pé, e por aí vai. E a questão de ferir o calcanhar, ou seja, a serpente reatacar ou atacar quem está ferindo ela e ferir no calcanhar, justamente na questão de ferir de morte, tá? Então veja que as concepções aqui estão muito bem amarradas dentro do seu contexto, dentro do seu texto original, tá? Lá dentro do Antigo Oriente Próximo, tá? E aí tem um outro pedacinho aqui que eu queria ler para você, na página 124, que o autor vai dizer o seguinte: olha, podemos começar com a descrição em Gênesis 3, a questão da serpente e tudo mais. O principal adjetivo utilizado lá para a serpente, utilizado aqui, identifica a serpente como Arum. Arum, que é traduzido por sutil, astuta, perspicaz, arguta, prudente ou esperta. Esse é um adjetivo ligado primariamente à sabedoria e é inerentemente neutro, ou seja, ele é uma qualidade que pode ser muito bem utilizada. E aí ele cita algumas passagens, por exemplo, em Provérbios, tá? Ou de outras formas questionáveis, no caso do texto de Êxodo e de Josué. E aí tem uma outra descrição de um outro autor aqui, que eu nem vou ler aqui, do Zione Zevich, está na página 124 do livro, depois você pode acompanhar lá. Em outras palavras, o autor ele vai colocar que a serpente ela tinha essas características de sabedoria. Veja que no Novo Testamento também, se não me engano foi Mateus 6, 7, agora não lembro muito bem a passagem, seja prudentes como a serpente. E o prudente ali, no contexto que está ali, prudente no sentido de seja sábio, seja esperto, não esperto como nós temos o jeitinho brasileiro, não. Seja prudente, seja sábio. Use colocando um português bem colocado agora, né? Use a cabeça muito bem para avaliar a situação. É mais ou menos essa ideia, como a serpente. E ali a referência é justamente à serpente de Gênesis capítulo 3. Eu sei que parece que o negócio assim dá um rebu na cabeça. A ideia é essa mesmo, tá? A ideia é justamente essa mesmo, de dar um rebu na cabeça. E aí o autor colocando, já na página 125, a questão da serpente ser uma criatura do caos. Lembra do caos? Tudo aquilo que a gente já discutiu sobre caos, as forças do caos, que Deus ordena as coisas do caos e tudo mais. Então, a serpente seria, dentro de algumas culturas do Antigo Oriente Próximo, seria uma das forças, assim como o Leviatã e o Berremonte, lá de Jó e de Salmos, né? Se bem que Leviatã é uma descrição cananeia que lembra uma serpente. Olha só que interessante. Então, a serpente, ou essa cobra muito grande, ela teria esse tipo de posição ou um tipo de ação dentro do caos, tá? E aí, eu vou esticar um pouquinho esse podcast, tá? Só por causa daquela parte inicial, mas eu acredito que você vai aproveitar bastante.
E um outro detalhe é o seguinte, com relação à questão da serpente, da sabedoria dentro do caos e essa coisa toda. Primeiro, o caos não é não é algo bom ou ruim. Então a serpente não é uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Vamos colocar desse jeito, tá? E um outro detalhe é o seguinte, veja que a serpente, aí você pega até hoje em dia de forma biológica, tá? Uma serpente ela sempre está andando, rastejando no chão. Agora, quando uma serpente vai agir ou vai dar um bote, veja que uma serpente não é uma cobra. Pega, por exemplo, as tradicionais Naja, né, que nós conhecemos, tem aquelas serpentes, eu não sei o nome de espécie biológica de serpente, né, mas a gente chama de serpente africana, ou serpente negra, e ela fica em pé e ela se abre, né, se abre todinha, né, só que ela fica meio que em pé, que eu quero dizer, ela se torna numa base e levanta uma parte da cabeça dela e tudo mais e se abre, tá, numa posição de ataque. Tá? A expressão narras, não sei falar aqui, mas tem a transliteração na página 125, é justamente essa palavra hebraica para serpente, narras. É uma das maneiras de designar uma cobra comum. Além do mais, a cobra em Gênesis 3 é identificada entre as criaturas que Deus fez, nada havendo no texto que sugira ela ser uma criatura composta, ou seja, uma composta não é criação de Deus ou qualquer coisa do tipo, ou possuída por Satã, seja lá, alguma coisa semelhante, não. Entretanto, todas as criaturas na Bíblia hebraica, incluindo as do caos, são criadas por Deus. O uso de narras, essa expressão que nós encontramos em Gênesis 3 e em Isaías 27, versículo 1, onde o Leviatã é descrito, Leviatã, lembra lá da história do Leviatã que eu falei para você? Descrito nos revela que essa palavra também pode designar uma criatura do caos. Poderíamos, e aí ele finaliza esse segundo parágrafo na página 125, poderíamos, portanto, concluir que a serpente em Gênesis 3 é uma criatura do caos, com base em seu papel na história e em outros contextos de suporte, ou seja, em outras literaturas do Antigo Oriente Próximo. Tá? Resumindo então tudo isso, o autor ele vai colocar algumas abordagens, que eu queria ler algumas frasezinhas, que é essa abordagem que o autor que meio que resume a ideia dele de pensar que a serpente seria uma criatura do caos, tá? Que não necessariamente é Satanás e tudo mais. Um leitor israelita, ele começa no primeiro ponto, o leitor israelita não identificaria a serpente como Satanás. E aí ele traz um pouco de argumentação com relação a isso. Ponto 2, um leitor israelita reconheceria o efeito danoso da tentação, mas não consideraria necessariamente que a serpente era moralmente má, nem que buscava a destruição da humanidade. Isso aqui é bastante interessante. Eu não vou detalhar aqui, porque o autor já faz isso em detalhes, mas ele traz uns pensamentos assim que separa. Olha, tem um negócio aqui bem interessante da gente ver. Ponto 3. O leitor israelita veria a serpente como um tipo de agente disruptivo livre, que não possui um plano. Tá? E aí ele faz um comparativo com a serpente do épico do Gilgamesh. É interessante. Por isso que a gente tem que fazer leitura comparada, né? Literatura comparada. O outro ponto, a maneira como a serpente insere a dúvida e como sutilmente nega o que a mulher tinha entendido das consequências afirmadas por Deus seriam interpretadas da mesma forma como nós faríamos. Então a serpente não, vamos dizer assim, não está enganando explicitamente a mulher, mas está jogando dúvidas ali que no final das contas está enganando. E é exatamente o que a gente faria, ou seja, esse negócio de jogar o engano, a negação, justamente com esse efeito aliás, jogar essa dúvida com o efeito de fazer a negação. Um negócio interessante. E aí ele vai colocar, no final desse ponto, note que a serpente não sugere prontamente que Eva coma do fruto ou desobedeça. Dá uma lida lá no capítulo 3 que não tem isso não. Não tem. Não tem. Não tem. Eva, come da fruta aí. Não tem. Então, é um negócio de se pensar. Releia o capítulo 3 de Gênesis. Outro ponto. Ao mesmo tempo, não existe espaço para a sugestão de que a serpente falou a verdade. Você não morrerá, vocês serão como deuses. E que Deus estava errado. No dia em que dela comer, certamente morrerão. A afirmação divina não indicou uma morte imediata. No dia em que é a forma hebraica de dizer quando.
A construção comumente traduzida por certamente morrerão expressa apenas que eles serão, naquele momento, condenados à morte, o que exatamente aconteceu, quando o caminho para a árvore da vida foi impedido. Talvez a gente jogue muita culpa em cima da serpente, viu? Outro ponto, o leitor israelita entenderia que o resultado da ação da serpente foi que o mal se enraizou na humanidade. Isso é claro a partir de Gênesis 3,15, onde uma contínua batalha representada entre os humanos, geração após geração, de um lado, e a serpente, e a semente ou a descendência da serpente, o que não se refere às futuras gerações de serpentes. Bom, acho que isso está bastante explícito, né? Mas ao mal que dela resultou do outro lado. O fato de que os dois verbos no versículo, Gênesis capítulo 3, versículo 15, descrevem as ações antagônicas são da mesma raiz, apesar do fato de muitas traduções o apresentar diferentemente, demonstra que o versículo não indica quem será o vencedor. Em lugar disso, ele indica que será uma contínua troca de golpes potencialmente mortais. Lembra da questão da serpente ferir o calcanhar? É um sentido justamente mortal. Outro ponto, nós podemos questionar o que uma criatura do caos estava fazendo no jardim, o centro da ordem do cosmos. O jardim é no centro da ordem do cosmos. E tinha uma criatura do caos. Pera, como assim? Aí a gente tem que relembrar um outro detalhe. Eu não vejo o Walter explorar muito isso, tá? A gente pode até poder explorar um pouco mais disso nas proposições futuras, de que os sacerdotes, eles não viviam no espaço sagrado. Eles não viviam no espaço sagrado. Eles viviam no Jardim do Éden também. Como a gente viu nas outras proposições, Adão e Eva eram sacerdotes do templo ou do espaço sagrado, daquela região ou daquele negócio que nós chamamos de Jardim do Éden. Mas moravam ali? É um negócio assim, o Walter tem hora que dá umas travadas pra gente pensar. Outro ponto, como uma criatura do caos, a serpente seria mais aproximadamente associada com a não ordem do que com a desordem, tá? Então, caos tem essa ideia de desordem, ou também algo que não está na ordem, mas nem tudo que não está na ordem significa desordem. Parece que o negócio é meio complicado. Eu sei que parece que o negócio é meio complicado, tá? Mas tem essa ideia dentro do Gênesis capítulo 3. Ou seja, o negócio não é muito simples de realmente de entender, tão simples logo de cara. Esse aqui é Satanás que vem enganar desde o início da humanidade. Não, calma, pera. Vamos um pouquinho mais devagar, porque tem muito mais história para a gente analisar do que só essa interpretação direta. Tá certo? Bom, então era isso que eu tinha preparado. Bom, mas calma, e a conclusão? A serpente é ou não é Satanás e tudo mais? Como é que fica isso? Pois é, fica para a gente refletir um pouquinho mais. Tá? Fica para a gente poder estudar um pouquinho mais, principalmente praticamente a metade do episódio sobre questão de concepções. A gente poder imaginar concepções, e aí fica novamente aí para você ler e estudar e acompanhar um pouco a obra de Dante, a Divina Comédia, a obra Inferno, Purgatório e o Céu, que está tudo dentro dessa mesma obra. Está em português, está vamos dizer assim, em poemas, é complicado de entender. Sim, eu entendo que seja um pouco complicado de entender, mas é necessário para a gente poder entender essa concepção moderna que nós temos de todas as coisas, tá? E refletir um pouquinho mais de Gênesis capítulo 3, porque eu sei que tem muito mais coisas do que só Satã e acabou e o texto está fechado. Não é bem assim, tá? Tem um pouquinho mais de coisa aí no meio, tá certo? Até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui, outras séries também, por que não, tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber todas as notificações, e se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!